Boa noite a todos. Me chamo Lucas Coelho, sou R2 de Medicina de Família e Comunidade de Votuporanga. Hoje vamos falar sobre anticoncepção na prática do médico de família e comunidade, uma abordagem integral. Então, como objetivo, temos que fornecer uma revisão pormenorizada dos métodos contraceptivos, seus aspectos práticos, segurança e aplicação em diferentes contextos clínicos, com base em diretrizes atuais e literatura especializada. O roteiro da nossa aula, então, vamos ir pela introdução, importância e panorama. Vamos falar sobre o aconselhamento de direitos sexuais e reprodutivos. Vamos depois abordar sobre os critérios de elegibilidade médica da OMS. Vamos falar também sobre a classificação e detalhamento dos métodos anticoncepcionais e manejo em situações especiais. E, por fim, vamos às conclusões. Então, como introdução, a gente tem que a anticoncepção ela é um pilar do planejamento reprodutivo. Então, como planejamento familiar, a gente tem que é um conjunto de ações que garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. A anticoncepção ela é um recurso essencial do planejamento familiar para a constituição de prole desejada e programada. E o papel do médico de família e comunidade é realizar uma abordagem holística, contínua, fazer identificação e aconselhamento precoce para a redução de riscos. Os desafios que a gente enfrenta na prática muitas vezes, o conhecimento técnico, aspectos ético-legais e também barreiras, né, de acesso e mitos que existem nesse tema. O aconselhamento, a gente sempre tem que ter em mente que ele deve ser simples, porém preciso. A importância desse tema para a saúde pública é que a gravidez, por exemplo, não planejada, ela é uma questão de saúde pública com impacto significativo. Globalmente, estima-se que cerca de 40 a 50% das gestações elas não são planejadas. No Brasil, o cenário ele é mais preocupante porque mais de 60% das gestações elas não são planejadas, então é um valor muito relevante. E as consequências disso é que afeta-se a saúde materna e infantil. Tem um maior risco de prematuridade, baixo peso ao nascer, menor adesão ao pré-natal, e isso gera impactos socioeconômicos importantes. No Brasil, em 2019, cerca de 19,5% das mulheres sexualmente ativas, o que correspondia na época a 8,1 milhões, não utilizavam qualquer método contraceptivo. As maiores incidências de gravidez não planejada ocorrem em países em desenvolvimento como o nosso. Planejar a gestação permite com que as pessoas estejam mais saudáveis possíveis antes de conceber, evitando assim os impactos negativos. E é fundamental investir e oferecer métodos de longa ação como primeira opção contraceptiva para reduzir gestações não planejadas. Agora entrando em aconselhamento e anticoncepção. Os princípios do aconselhamento é que a gente tem que fazer uma abordagem, então, centrada na pessoa, realizando uma escuta ativa, com respeito às suas crenças, valores e contexto de vida. A decisão ela deve ser compartilhada entre qual método utilizar. Então, vamos oferecer e apresentar as diversas opções, falando sobre os riscos e benefícios, falar sobre a eficácia, o modo de uso. A informação ela deve ser clara, completa, imparcial, abordando sempre a eficácia de uso perfeito e uso típico, e garantir sempre a privacidade e a confidencialidade dessa consulta. O screening, né, para esse tipo de abordagem, a gente pode usar, por exemplo, perguntando para a mulher se ela gostaria de engravidar no próximo ano. É uma ferramenta simples e bastante útil para iniciar a conversa sobre o planejamento reprodutivo. Já falando sobre o aconselhamento em adolescentes, a gente reforça o acolhimento, então, a confidencialidade, reconhecer a individualidade da pessoa, criar um ambiente empático e favorável, perguntar sempre a história sexual, uso prévio de medicamentos, uso prévio de métodos contraceptivos, história médica, relacionamentos, expectativas e apoio. Checar sempre o conhecimento, os medos, a adequação do método e a necessidade de screening de ISTs. Falar sobre o mecanismo, eficácia, uso, impacto no ciclo menstrual, eventos adversos possíveis e benefícios não contraceptivos. Sempre tranquilizar, né, e reforçar que os benefícios superam os riscos, reforçar a consistência no uso e a contracepção como uma etapa da vida sexual segura.
Os critérios de elegibilidade da OMS é uma ferramenta fundamental para avaliar se uma pessoa ela pode ou não usar um método com segurança. Então, é dividido em 4 categorias, sendo que a categoria 1, a gente pode usar o método sem restrições. A categoria 2, o método geralmente ele pode ser usado, porque as vantagens superam os riscos teóricos ou comprovados. Já a categoria 3, o método geralmente não é recomendado, a menos que outros métodos não estejam disponíveis, porque nesses casos o risco teórico comprovado geralmente superam as vantagens. E a categoria 4 é onde o risco ele é inaceitável à saúde e, portanto, o método não deve ser utilizado, é uma contraindicação absoluta. Lembrar que muitas condições, né, clínicas são categorias 1 ou 2 para os métodos de longa duração, mesmo sendo 3 ou 4 para os métodos hormonais combinados. Agora, entrando propriamente dito na classificação dos métodos contraceptivos, a gente tem que a classificação principal divide-se em métodos reversíveis e definitivos. Os reversíveis, então, eles permitem o retorno à fertilidade após a interrupção do método. Já os métodos definitivos, eles são cirúrgicos e irreversíveis, no caso, que aí compõem a esterilização feminina e masculina. Já os métodos, entrando de forma pormenorizada nos métodos reversíveis, a gente tem os métodos comportamentais, que são baseados ou no ciclo menstrual, ou na abstinência periódica, né? Temos, por exemplo, o ritmo, tabelinha, o muco cervical, método de Billings, sintotérmico e o coito interrompido. Temos como método reversível também o método da lactação amenorreia, uso de barreira que impedem a chegada do espermatozoide ao óvulo, como preservativo masculino, feminino, diafragma, esponja, espermicidas. Temos também os DIUs, né, dispositivos intrauterinos, que são inseridos na cavidade uterina, como o DIU de cobre e prata, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Como métodos hormonais, temos os que utilizam, então, os hormônios combinados, que é o estrogênio e progestagênio, que eles podem ser os orais combinados, o anel vaginal, o adesivo transdérmico e os injetáveis mensais. Já o só à base de progestagênio, temos as pílulas, os injetáveis trimestral, implante subdérmico. Então, eles vão utilizar os hormônios para inibir a ovulação ou alterar o trato reprodutivo. E, por último, como método reversível, tem o método de emergência, a contracepção de emergência, que é utilizada após relação sexual desprotegida para prevenir gravidez. Então, as pílulas de levonorgestrel ou DIU de cobre. Dentro dessa classificação de métodos reversíveis, a gente tem uma subcategoria especial, que são os LARC, que são os contraceptivos reversíveis de longa duração. Aqui entra o DIU de cobre e o DIU hormonal, e também o implante subdérmico. Eles são de alta eficácia, longa duração e menor dependência da usuário. A gente vai falar de maneira pormenorizada sobre cada método mais para frente. Então, aqui eu trouxe uma tabela mostrando o índice de eficácia, né, o índice de PIR, para cada método, de acordo com o uso perfeito e o uso típico, que é o uso habitual. A gente pode ver, então, como os métodos hormonais eles apresentam uma eficácia muito maior, inclusive os LARC, né, com uma eficácia muito alta em relação aos métodos comportamentais. E como, o que é interessante falar também, como há uma diferença entre o uso habitual e o uso perfeito, né, porque na prática acontecem muitas falhas, né, no uso do método. Agora entrando nos contraceptivos hormonais combinados. A gente tem, reforçando, os tipos como as pílulas combinadas, o adesivo transdérmico, o anel vaginal e o injetável mensal. O mecanismo de ação primário é a supressão da ovulação. Então, o estrogênio ele vai suprimir a liberação de FSH, dessa forma vai inibir o desenvolvimento folicular, e o progestagênio suprime o pico de LH, impedindo, então, a ovulação. Como mecanismos secundários, a gente tem o espessamento do muco cervical, que vai dificultar a passagem dos espermatozoides, e também alterações endometriais que tornam o ambiente hostil à implantação. A eficácia dos métodos combinados, então, falando sobre as pílulas, o adesivo e o anel vaginal, é que em uso perfeito,
é de 0,3% de índice de falha, né? O índice de PIR. Já a falha no uso típico, ela é de 7%, um pouco maior, né? Significativamente maior. Agora, em relação ao injetável mensal, a gente tem que a falha no uso perfeito é de 0,05, enquanto que no uso típico é de 3%. Reforçando que a importância da orientação quanto ao método, quanto à forma de fazer o uso do método é tão importante porque tem uma diferença significativa entre o uso perfeito e típico. Como benefícios não contraceptivos, a gente tem a regularização do ciclo menstrual com esse método, a redução do fluxo menstrual e da dismenorreia, melhora da acne e do hirsutismo, né, especialmente com progestagênios antiandrogênicos, redução do risco de cistos ovarianos funcionais, proteção contra câncer de endométrio e ovário, redução da incidência de doença inflamatória pélvica, melhora dos sintomas da síndrome pré-menstrual, com regimes estendidos ou contínuos e formulações específicas, como, por exemplo, a drospirenona. Entrando propriamente agora nos manejos, né, dos eventos adversos que podem acontecer com esse tipo de medicação. Então, a gente pode ter náusea, cefaleia, mastalgia, sangramento irregular, um spot, um escape, alterações de humor, diminuição da libido e ganho de peso. São as alterações mais comuns de acontecer com esse método. A maioria delas são manejadas de forma simples, então, para náusea, a gente vai orientar a tomada com alimentos, né, ou então no período noturno, geralmente é transitório. A cefaleia, a gente vai usar analgésicos simples, anti-inflamatórios, mas se houver uma cefaleia importante que tenha piorado com o uso do método combinado, é interessante investigar, né, principalmente excluir uma enxaqueca com aura. Nos casos de mastalgia, geralmente é transitória. O sangramento a gente pode orientar, né, que ele é comum nos primeiros 3 ciclos após o início do método, e também pode se considerar a troca, né, para uma maior dose estrogênica ou progestagênio diferente. O uso de anti-inflamatórios também costumam ajudar. O ganho de peso ele não é comprovadamente não é um achado comum, né, e comprovado com esse tipo de método. Já falando agora em relação a efeitos adversos mais sérios, né, a gente tem o tromboembolismo venoso. Ele é raro de acontecer, mas é bastante temido. E tem um aumento, né, em comparação com as não usuários do método. Mas mesmo assim, a incidência é menor do que durante a gestação, por exemplo. Então, o risco ele vai se aumentar em relação à idade. Quanto mais idade a mulher tiver, maior vai ser o risco, principalmente acima de 35 anos. Quando houver uma história de tabagismo, um consumo acima de 15 cigarros por dia, houver uma história de obesidade, trombofilias, mobilização, uma história familiar positiva para TEV, tudo isso aumenta o risco. Também temos o infarto agudo do miocárdio, né, e o acidente vascular cerebral. Eles são também de risco baixo, mas que também são associados aos mesmos fatores de riscos que eu falei ali atrás, né, e acrescentando também fatores crônicos como hipertensão, diabetes, dislipidemias. Em relação ao regime de uso e início, né, do uso do método. Em relação às pílulas, a gente tem um regime cíclico, onde é feito o uso por 21 dias e a pausa por 7. Temos também um regime de uso de 24 dias com pausa de 4. Esse caso, a menor flutuação hormonal. E também temos os regimes estendidos ou contínuos, como, por exemplo, o 84 por 7, ou então o uso contínuo mesmo, sem interrupção. A vantagem é que há uma redução dos sintomas relacionados à pausa, como, por exemplo, a cefaleia, a dismenorreia e a síndrome pré-menstrual. Isso geralmente é a preferência da usuária. E o manejo do sangramento de escape com esse método estendido ou contínuo, a gente pode recorrer a isso nesses casos. Em relação ao início do método, a gente pode iniciar de 3 formas. Seja o Quick Start, que é iniciar no próprio dia da consulta. Nesse caso, a gente vai orientar que a mulher use método de barreira por 7 dias, se tiver passado pelo menos 5 dias do início da menstruação, para que garanta, então, a contracepção. Podemos indicar o uso no primeiro dia da menstruação seguinte, né, que aí vai oferecer proteção imediata. E também podemos orientar o uso, iniciar no domingo após a menstruação, né, no primeiro domingo após a menstruação.
Nesse caso, também devemos usar o método de barreira por 7 dias. Entrando agora em como fazer a escolha da pílula. Vamos falar primeiramente sobre o componente estrogênico. Então, ele é o principal ativo e a maioria das pílulas utiliza o etinilestradiol. A dose dele influencia principalmente no controle do ciclo e no perfil do risco trombótico. A classificação, então, é por dose. Nos casos, nas medicações de alta dose, que é 50 microgramas, elas foram as primeiras e historicamente importantes, mas hoje em dia é raramente usado pelo risco aumentado de TEV. Já as medicações, as pílulas com baixa dose de etinilestradiol, né, envolvem 30 a 35 microgramas dessa substância, são consideradas o padrão, né, para a maioria das mulheres, que elas oferecem um excelente equilíbrio entre eficácia e também segurança, né, e também oferecem um bom controle sobre o ciclo menstrual. E por último, temos a ultra baixa dose, que é de 15 a 20 microgramas. Elas vão oferecer uma menor carga hormonal total, pode ser desejável por muitas, só que, no entanto, eles podem vir associados a uma maior incidência de escapes, que é o spotting, especialmente nos primeiros meses após o início do uso. Em relação ao componente progestagênico, ele é a chave da personalização do tratamento. Então, ele é responsável pela eficácia contraceptiva e também determina efeitos colaterais e benefícios não contraceptivos do método. Temos os progestagênios de segunda geração, né, que vão ser o levonorgestrel principal. Ele é o progestagênio de referência para segurança trombótica, é então associado a menor risco de TEV entre todos, e ele tem uma leve ação androgênica residual. Ele pode ser neutro ou até benéfico para a libido em algumas pacientes, mas não é a melhor escolha para quem tem queixas de acne ou oleosidade. A indicação, então, dele é como primeira escolha para a maioria das mulheres rígidas que priorizam a segurança. Agora, em relação aos progestagênios de terceira geração, temos o gestodeno e o desogestrel. Eles foram desenvolvidos para ter menor efeito androgênico que o levonorgestrel. E no caso, então, eles são melhores para pacientes com queixas androgênicas, principalmente queixas leves, como oleosidade da pele. Apresentam um risco de TEV discretamente superior ao do levonorgestrel, mas ainda assim é baixo em termos absolutos. E a indicação é que vai ser uma boa alternativa para quem não tolera o levonorgestrel ou tem queixas androgênicas leves. Como quarta geração, temos a drospirenona. Ela é estruturalmente análoga à espironolactona, então ela possui uma atividade antiandrogênica e antimineralocorticoide. A atividade antimineralocorticoide ajuda a reduzir a retenção de líquidos, o inchaço e a mastalgia. E a atividade antiandrogênica torna uma excelente opção para o tratamento da acne. Então, a indicação dela é para pacientes com acne, síndrome dos ovários policísticos, queixas significativas de retenção hídrica e síndrome pré-menstrual. O risco de TEV é comparável aos progestagênios de terceira geração. Agora, falando especialmente sobre outros progestagênios com ação antiandrogênica, a gente tem o acetato de cicloterona, que ele tem potente ação antiandrogênica, ele é presente em formulações específicas para o tratamento de acne e hirsutismo severos. Temos também o Dianogest e a clormadinona, que também possuem um bom perfil antiandrogênico e são ótimas opções para o manejo de acne. O Dianogest, inclusive, tem se destacado no manejo da dor associada à endometriose. E por fim, temos os contraceptivos orais combinados com estradiol natural, que as formulações mais recentes são o valerato de estradiol com Dianogest, ou então o estradiol com nomegestrol. O objetivo é buscar um perfil metabólico mais favorável, melhor simulação do ciclo fisiológico e reduzir os sintomas associados à pausa hormonal. O risco de TEV deles, os dados atuais sugerem um risco que pode ser menor ou no máximo comparável ao do levonorgestrel, mas ainda está em estudo essa questão. Então, para a gente tentar sintetizar, né, o que foi falado até agora em relação aos métodos combinados orais, a gente pode avaliar então o que a paciente busca, principalmente, para considerar então qual método a base de combinado, né, qual progestagênio a gente vai considerar. Então, se a paciente ela busca segurança em primeira linha, o levonorgestrel, que aí os exemplos são ciclo 21 e microvilar.
Se a paciente deseja um controle da acne, da oleosidade e retenção hídrica, a gente vai indicar um método combinado oral com a drospirenona. Se deseja menos sintomas de pausa, como você falou, inchaço, fazer um regime mais estendido ou o uso de estradiol natural. Dos lados tem toda a demonstração de quais são os possíveis exemplos das medicações. Já se houver um quadro de dismenorreia severa ou endometriose, podemos usar o regime estendido, contínuo, ou então formulações com dienogeste. E se houver intolerância ao levonorgestrel, por exemplo, uma acne leve, temos o gestodeno ou desogestrel, que são os de terceira geração. Vamos seguir aqui, vamos falar agora sobre o adesivo transdérmico. Então, a gente orienta a aplicação de um adesivo por semana, por 3 semanas consecutivas, é a forma de se usar o método. Trocar o adesivo sempre no mesmo dia da semana, por exemplo, toda segunda-feira. E após a terceira semana, após 21 dias de uso, fazer uma semana de pausa sem adesivo, onde vai ocorrer o sangramento, assim como nos casos de pílula. É importante fazer o rodízio dos locais de aplicação, então os possíveis locais, o abdômen inferior, nádegas, parte superior do braço ou dorso, para evitar assim a irritação da pele. O início, ele segue as mesmas regras da pílula, então Quick Start, primeiro dia e Sunday Start, com a necessidade de método de barreira por 7 dias, se o método, se o primeiro adesivo for colocado após o primeiro dia do ciclo. Agora, entrando no anel vaginal. A gente tem que a orientação é fazer a inserção do anel, de um anel na vagina e mantê-lo por 3 semanas consecutivas, 21 dias, e após essas 3 semanas remover o anel e fazer uma pausa de 1 semana, onde vai ocorrer o sangramento. E após isso, reinserir um outro anel, né, para que seja feita a manutenção do método. Em relação ao início, a gente vai orientar a fazer a inserção do anel entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual, e se inserido nesse período, a proteção, perdão, ela é imediata. Já se ele for inserido após o quinto dia do ciclo, deve-se orientar o uso de método de barreira por 7 dias. Em relação ao injetável mensal, a aplicação de uma injeção intramuscular profunda a cada 30 dias é a orientação. A maioria das formulações, elas permitem uma tolerância de mais ou menos 3 dias. Então, se a aplicação ela for feita entre o 27º dia e o 33º, após a injeção anterior, não vai haver um comprometimento da eficácia do método. O início, então, a gente recomenda que ela deve ser aplicada preferencialmente no primeiro dia do ciclo menstrual para garantir a proteção imediata. Se a aplicação, porventura, ocorrer após o quinto dia do ciclo, é necessário também usar o método de barreira por 7 dias. Agora, falar sobre as contraindicações desses métodos combinados. Temos como categoria 4, então, contraindicação, o tabagismo, né, em mulheres acima de 35 anos e maior ou igual a 15 cigarros por dia. A enxaqueca com aura para qualquer idade, hipertensão não controlada, múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular, como idade avançada, tabagismo, diabetes e hipertensão, TVP ou TEP atual ou história prévia, trombofilias conhecidas, doença cardíaca isquêmica, AVC prévio, doença valva cardíaca complicada, câncer de mama atual nos últimos 5 anos, hepatite viral aguda ou cirrose descompensada, tumor hepático, e nos casos de pós-parto. Então, essas são, e também a amamentação em menos de 6 semanas pós-parto. Então, essas são as categorias 4, né, onde não está indicado usar o método. Já como categoria 3, a gente tem essas aqui, né, onde o risco, ele geralmente é maior do que o benefício, então também não estaria indicado o método. Tabagismo, em mulheres acima de 35 anos, porém com menos de 15 cigarros por dia. Enxaqueca sem aura, em maiores de 35 anos. Uma hipertensão ali, ainda descontrolada, e interações medicamentosas com, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, rifampicina, e uma paciente diabética há mais de 20 anos, com complicações de órgão-alvo. Agora vamos entrar nos métodos à base apenas de progestagênio. Temos as pílulas, como a mini pílula tradicional, que é o noristesterona ou levonorgestrel,
E temos a pílula com desogestrel 75 microgramas, que ela oferece uma supressão da ovulação mais consistente. Temos também o injetável trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterona, 150 miligramas intramuscular, e o implante subdérmico, que é o etonogestrel, 68 miligramas. Ele é um LARC, um método de longa duração. Como mecanismo de ação principal dessa classe, está o espessamento do muco cervical, que é o efeito primário das mini-pílulas tradicionais, e a supressão da ovulação, que é mais consistente com o desogestrel, a medroxiprogesterona e o implante. E, por fim, as alterações endometriais, como atrofia do endométrio. Em relação à eficácia, a mini-pílula tradicional tem no uso perfeito um índice de PIR de 0,3 e no uso típico de 9, sendo que ela tem um intervalo de tomada bem curto, né, de até 3 horas de atraso apenas de tolerância. A pílula de desogestrel, ela tem uma eficácia similar aos métodos combinados, às pílulas combinadas, e o intervalo é mais flexível, tem uma tolerância de até 12 horas de atraso. A medroxiprogesterona, no uso perfeito, ela tem um índice de PIR de 0,2 e no uso típico de 6, e o implante tem o índice de PIR menor do que 0,1. É o método com maior eficácia que a gente tem. Os benefícios, então, como tem a ausência, né, do caso do estrogênio, ela é uma opção para mulheres com contraindicação aos métodos combinados, e o uso durante a amamentação vai ser categoria 1 ou 2, dependendo do tempo pós-parto. Também há uma redução do fluxo menstrual da dismenorreia, especialmente com a medroxiprogesterona, o implante e o desogestrel. E esses métodos geralmente levam à amenorreia, então é considerado benéfico por muitas usuárias isso. Em relação aos efeitos adversos, né, a gente tem o sangramento uterino irregular como principal efeito adverso, e geralmente é a causa da descontinuidade do método. Então, assim, é interessante e recomendável fazer um aconselhamento prévio para que, caso isso ocorra, a mulher já esteja orientada. Isso diminui a chance de que haja a descontinuidade do método. E geralmente isso acontece de melhorar com o tempo, né, para a maioria dos métodos. Então, a medroxiprogesterona, o implante, eles vão melhorar essa questão da irregularidade ao longo do tempo. Então, o manejo, a gente pode fazer o uso de anti-inflamatórios, ácido tranexâmico, fazer um breve curso de estrogênio ou método combinado, se não for contraindicado. Cefaleia, acne, mastalgia, eles são menos comuns que nos métodos combinados, mas podem acontecer. Alterações de humor, tem que ser avaliado caso a caso. E falando especificamente sobre a medroxiprogesterona, a gente tem que o ganho de peso ela pode acontecer em algumas usuárias, e é importante avaliar a densidade mineral óssea, porque há uma redução reversível com esse método. Então, mesmo diante disso, a OMS considera que o benefício é maior do que o risco para a maioria das mulheres, incluindo as adolescentes. Mas a gente orienta evitar o uso prolongado, acima de 2 anos, se houver outros fatores de risco para a osteoporose. Em relação ao retorno da fertilidade, geralmente ele é mais demorado, uma média de 9 a 10 meses após a última injeção. Como contraindicação, categoria 4, apenas câncer de mama atual. Já de categoria 3, a gente tem o câncer de mama, seja ele história prévia, né, sem doença há 5 anos, doença hepática grave, como cirrose, tumor, lúpus, sangramento vaginal inexplicado, uso de algumas medicações, e no caso da medroxiprogesterona, se houver muitos fatores de risco para doença cardiovascular. Em relação ao início e o segmento do método, nos casos das pílulas, a gente vai orientar que haja o início do uso preferencialmente nos primeiros 5 dias do ciclo menstrual. Se iniciado fora desse período, ou houver mais de 3 horas de atraso no caso da mini pílula, ou mais de 12 horas no caso do desogestrel, orientar a usar um método de barreira por 2 dias ou 7 dias, de acordo com algumas bulas. Então, assim, o método, a pílula deve ser tomada diariamente, contínua e sem pausas. Já no caso da medroxiprogesterona, a aplicação é a cada 12 ou 13 semanas, sendo que há uma janela de até 2 semanas antes ou 4 semanas após essa tolerância.
Se o atraso for maior do que 4 semanas, tem que excluir gravidez para poder fazer o uso do método novamente e fazer o uso do método de barreira por 7 dias após a aplicação. Aqui, novamente, um resumo sobre as principais características de cada um, como vai fazer a escolha de cada método, né? Então, a gente tem que, no caso, por exemplo, da medroxiprogesterona, é importante frisar sobre a questão da diminuição da densidade mineral óssea, isso tem que ser conversado. No caso da pílula de desogestrel, geralmente ela vai ser a escolha, né, em relação ao método à base apenas de progestagênio, mas é interessante conversar sempre sobre a principal alteração que esse método pode causar, que é a irregularidade na menstruação. Agora entrando nos contraceptivos, né, reversíveis de longa duração. Eles são reversíveis, mas têm uma duração aumentada de pelo menos 3 anos. Como tipos, temos o DIU de cobre, o sistema intrauterino de levonorgestrel e o implante subdérmico de etonogestrel. Então, sim, eles apresentam uma altíssima eficácia, o uso perfeito é igual ao uso típico, e eles reduzem as taxas de gravidez não planejada, especialmente em adolescentes e populações vulneráveis. Ao longo do tempo, a longo prazo, eles são custo-efetivos e possuem poucas contraindicações médicas. A barreira ao uso é o custo inicial, muitos não têm pelo SUS. Existem muitos mitos que envolvem esse método, então a falta de informação também é uma barreira, e a falta de treinamento de alguns profissionais, né, para poder fazer uso do método, e também a desinformação. Vamos iniciar então falando sobre o DIU de cobre. Então, ele é um dispositivo de polietileno com cobre. O mecanismo de ação dele é oferecer uma ação espermicida do cobre, vai provocar uma reação inflamatória estéril no endométrio. A duração é de até 10 a 12 anos. O índice de PIR é de 0,6 a 0,8, então é um método altamente eficaz. Não tem hormônios, longa duração e ele pode ser usado como contracepção de emergência. São os benefícios. Como efeito adverso, a gente tem que ele pode aumentar o fluxo menstrual e as cólicas, especialmente nos primeiros meses. O manejo nesses casos vão ser com anti-inflamatórios, geralmente melhora com o tempo. A inserção tem que ter uma técnica correta, tem que fazer o manejo da dor, o uso prévio de AINE, bloqueio para cervical se necessário. Ele pode ser inserido a qualquer momento do ciclo, desde que excluída a gestação, e também no pós-parto ou pós-aborto imediato. O segmento tem que haver uma revisão após 4 a 6 semanas e depois anualmente. Orientar sobre os sinais de alerta, então dor, febre, corrimento ou fio ausente. Em relação agora ao sistema intrauterino de levonorgestrel. Então, ele é um dispositivo em T liberador de levonorgestrel. Temos 2 formulações disponíveis no Brasil. O de 52 mg, que é o Mirena, duração de 5 a 8 anos, né? Recentemente, a FDA aprovou o uso para até 8 anos, lá nos Estados Unidos, apenas ainda. E temos também o de 19,5 mg, que é o Cailina, que tem duração de 5 anos. Ele tem menor tamanho e tem um insertor mais fino. O mecanismo de ação desse método é o espessamento do muco cervical, a atrofia endometrial e a inibição da motilidade espermática. Há uma possível anovulação, mas isso não é claro, não é comprovado na maioria das usuárias. Então, o método ele promove mais uma alteração mesmo endometrial da cavidade. O índice de eficácia dele é altíssimo, né? O índice de PIR de 0,1 a 0,2. E como benefícios não contraceptivos, especialmente no de 52 mg, tá? Redução significativa do fluxo menstrual, muitos casos até amenorreia, o tratamento da menorragia idiopática, redução da dismenorreia, proteção endometrial na terapia hormonal e possível melhora em endometriose e adenomiose. Como efeitos adversos, temos o sangramento irregular, os primeiros 3 a 6 meses, onde o aconselhamento vai ser crucial também. Algumas mulheres, 60% delas, podem ficar em amenorreia, geralmente é bem aceita pelas usuárias. Cistos ovarianos funcionais, geralmente são assintomáticos e regridem espontaneamente, mas podem acontecer. Cefaleia, acne, mastalgia, são alguns efeitos androgênicos leves do levonorgestrel e geralmente são transitórios.
A inserção e o segmento é similar ao DIU de cobre. Como contraindicação a esses métodos, então, aos DIU, seja ele de cobre ou de levonorgestrel, como categoria 4, temos que não pode se usar em casos de gestação confirmada ou suspeita, doença inflamatória pélvica atual, sepse puerperal ou aborto séptico imediato, sangramento uterino anormal não investigado, câncer de colo de útero, câncer de endométrio, antes do tratamento, claro, distorções significativas da cavidade uterina, alergia ao cobre, pudil de cobre e doença trofoblástica gestacional maligna. No caso do DIU de levonorgestrel, a gente acrescenta o câncer de mama atual. Há outras condições que entram como categoria 3, então um risco aumentado para ISTs, uma paciente com HIV, com doença clínica avançada ou grave, e também no caso de pós-parto, né, de 48 a menos de 4 semanas, onde há um risco aumentado de expulsão. Já no caso do DIU de levonorgestrel, uma doença hepática grave, também é contraindicação, assim como a história prévia de câncer de mama. Não é uma contraindicação absoluta, mas o risco ele é aumentado em relação ao benefício. Lembrar que a nuliparidade ela não é contraindicação para o uso desses métodos. Agora, em relação ao implante subdérmico, né, de etonogestrel 68mg, que é o Implanon, ele é um bastão único, flexível, radiopaco, ele é inserido subdermicamente no braço, e o mecanismo de ação, ele envolve a supressão da ovulação e também provoca o espessamento do muco cervical, tem duração de 3 anos, né, então é o LARC, e a eficácia é altíssima, o índice de PIR de menos de 0,1. Ele é o método reversível mais eficaz. Os benefícios, então, é a discrição, não tem estrogênio e tem um rápido retorno da fertilidade após a remoção. Como efeitos adversos, há um padrão de sangramento imprevisível, é a principal queixa e geralmente é a causa de descontinuidade do método. Pode envolver, então, amenorreia, sangramento infrequente, frequente ou até prolongado. É interessante fazer a observação, o acompanhamento nesses casos. Podemos lançar mão de ANES, ácido tranexâmico, estrogênio por curto período, se não houver contraindicação. Existem outros efeitos que são menos comuns, como, por exemplo, a cefaleia, ganho de peso, acne e mastalgia. A gente pode reverter de maneira simples e com orientações. E no caso de contraindicações, então, categoria 3 e 4 são semelhantes aos outros métodos à base de progestagênio, né, que é câncer de mama atual, doença hepática grave, interações medicamentosas. Em relação à inserção e remoção do implante, né, falando resumidamente, tem que ser feito por um profissional treinado, uma técnica padronizada, geralmente na face interna do braço não dominante, no sulco entre o bíceps e o tríceps, a anestesia local, vai fazer a palpação após a inserção para confirmar e vai iniciar, né, em qualquer momento do ciclo, desde que excluída a gestação, e usar método de barreira ou qualquer outro método concomitantemente por 7 dias, se a inserção acontecer após o incisão e anestesia local. Ele pode ser mais difícil se a inserção for profunda ou se houver migração. O manejo do sangramento irregular com implante, a gente pode fazer com o aconselhamento prévio, né, recomendado, para que não haja essa imprevisibilidade, né, melhor aceitação e continuidade do método. E mesmo após 3 a 6 meses, se continuar com um padrão desfavorável, a gente tem que excluir outras causas. A gente pode sempre lançar mão de anti-inflamatórios, o Transamin, pequenos ciclos, né, com método combinado, para que haja essa reversão da irregularidade, fazer a troca por um outro progestagênio ou até o uso de doxiciclina. Lembrar que é importante tranquilizar a paciente, orientá-la. Em relação à aceitação e continuidade, né, desses métodos, a gente tem que as taxas de continuidade dos LARCs são significativamente maiores que métodos de curta duração. O Choice Study mostra que 86% das usuárias
continuam, então, esses métodos contra 55% em relação aos métodos de curta ação, né, isso em um ano. A satisfação também é maior. Adolescentes, eles têm também uma taxa de continuação bem superiores com os LARCs. Barreiras, o paciente muitas vezes tem o medo da dor do procedimento, né, por ser um procedimento invasivo, tem medo dos efeitos colaterais e, como eu já falei previamente, muitos mitos envolvem esses métodos. No caso dos profissionais, tem que haver um treinamento, uma capacitação, um tempo adequado para poder fazer a orientação e também o procedimento. E tem a barreira em relação aos custos iniciais e a burocracia. Então, como estratégia para superar isso, a gente tem que investir em educação continuada para os profissionais, trazer informações claras e acessíveis para os pacientes e melhorar o acesso e o financiamento. Em relação ao DIU de cobre e prata, então ele está disponível no Brasil e ele então é constituído pela prata, que ela visa diminuir a fragmentação do cobre, não altera o padrão de sangramento ou dismenorreia comparado ao DIU de cobre tradicional. A duração é de 5 anos, né, diferente do DIU de cobre tradicional. O mecanismo, a eficácia e as contraindicações são semelhantes ao DIU de cobre. Em relação aos métodos de barreira, a gente tem que o preservativo masculino, pode ser de látex ou poliuretano, preservativo feminino, diafragma com espermicida e os espermicidas isolados que apresentam uma baixa eficácia. O mecanismo de ação, então, é proporcionar uma barreira física impedindo o encontro dos gametas e os espermicidas eles vão inativar os espermatozoides. A eficácia é altamente dependente do uso correto e consistente a cada ato sexual. No caso, por exemplo, do preservativo masculino, no uso perfeito tem um índice de PIR de 2 e no uso típico de 18. Então, a gente vê como no uso habitual há uma perda importante de eficácia. Como vantagens, eles oferecem aos preservativos uma proteção contra ISTs, não tem os efeitos hormonais sistêmicos e tem um acesso fácil no caso dos preservativos. Como desvantagens, menor eficácia contraceptiva com uso típico, interferência com a espontaneidade. Nos casos de alergia ao látex, né, como opção tem o poliuretano, e o diafragma ele requer uma medição e inserção correta. Em relação aos métodos de barreira, né, o uso correto e a dupla proteção, vamos falar agora. Tem que sempre fazer a verificação da validade, né, dos preservativos masculinos, verificar se a embalagem está íntegra, fazer a colocação com o pênis ereto, antes de qualquer contato genital, deixar espaço na ponta como reservatório, desenrolar até a base, usar lubrificante à base de água com látex, né, caso haja uso, retirar com o pênis ainda ereto, segurando na base e descartar adequadamente. A dupla proteção ela é altamente recomendada, então o uso do preservativo, seja ele masculino ou feminino, associado a outro método contraceptivo mais eficaz, como, por exemplo, o método hormonal, DIU ou implante. É uma estratégia fundamental para prevenir tanto gravidez quanto infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV. Os métodos comportamentais, que são baseados na percepção da fertilidade, a gente tem os que são baseados no calendário, como a tabelinha, o método dos dias fixos. Temos também os baseados nos sintomas, como a temperatura corporal basal, o muco cervical, que é o de Billings, e o método sintotérmico, que é a combinação desses métodos. Já o mecanismo de ação, eles então vão fazer a identificação, vão tentar fazer a identificação da janela fértil e proporcionar ali a abstinência sexual ou então o uso de método de barreira nesse período. A eficácia ela é altamente variável, depende do método, da pessoa, da disciplina do casal. As taxas de falha podem chegar a 24%. As vantagens é que não envolvem efeitos farmacológicos, podem favorecer o maior autoconhecimento do corpo, e como desvantagens a gente tem que exige um alto comprometimento, treinamento, ciclos menstruais relativamente regulares e também longos períodos de abstinência, e não protege contra ISTs. O método da amenorreia lactacional, então ele para que haja a alta eficácia, 3 critérios devem estar presentes. Então, a mulher tem que estar em amenorreia puérpera, então ela não deve ter menstruado desde o parto, deve estar em amamentação exclusiva ou quase exclusiva, né? O bebê ele tem que receber apenas o leite materno ou complementação mínima, que não substitua as mamadas,
e tem que ser em livre demanda dia e noite. E também tem que ter o bebê com menos de 6 meses de vida. Todos os 3 critérios devem estar presentes. O mecanismo de ação é a sucção frequente, mantém os níveis de prolactina elevados, que vão suprimir a ovulação. E a eficácia é maior do que 98%, então índice de Pearl menor do que 2, caso os 3 critérios estejam preenchidos. É interessante, então, sempre orientar, né, devido a essa dificuldade, a transição para um método contraceptivo quando qualquer um desses critérios não estiver sendo atendido. Em relação à contracepção de emergência, ela não é um método de uso regular. A indicação é para relação sexual desprotegida, falha do método contraceptivo, como, por exemplo, ruptura do preservativo ou esquecimento de pílulas, e nos casos de violência sexual. Temos o levonorgestrel de 1,5 miligramas, que é tomado em dose única, e o principal mecanismo é a inibição ou retardamento da ovulação. Ele não é um método abortivo. A eficácia é maior quanto antes usado, idealmente em até 72 horas, mas ele também pode ser usado em até 120 horas com eficácia decrescente. Reduz o risco de gravidez de 52% a 100%. O DIU de cobre é um outro método de contracepção de emergência. Ele pode ser inserido até 5 dias após a relação desprotegida, é mais eficaz, mais do que 99% de proteção. Ele age como espermicida e previne fertilização e implantação. Oferece contracepção de longa duração após. Como efeitos adversos, temos as náuseas, os vômitos. Se o vômito ocorrer em até 2 horas, tem que se repetir a dose. Cefaleia e sangramento irregular são outros efeitos. E é sempre interessante interessante aconselhar, então, sobre o início de um método regular após o uso da contracepção de emergência, devido aos seus efeitos colaterais. Em relação aos métodos definitivos, a esterilização cirúrgica, temos a laqueadura tubária e a vasectomia. São mecanismos, então, que vão proporcionar a obstrução mecânica da passagem dos gametas. Tem uma eficácia alta também, a falha menor do que 1%. E eles são considerados permanentes, então, assim, a reversão é complexa e nem sempre possível eficaz. Então, tem que haver todo um preparo, um planejamento reprodutivo, onde a pessoa vai passar por vários profissionais para tomar a decisão de forma definitiva. Falando um pouco agora em relação à parte da legislação brasileira, a gente tem que, atualmente, né, a idade mínima para a questão da laqueadura é que deve ser feito em maiores de 21 anos, né? A nova lei ela reduziu de 25 para 21, ou então com pelo menos 2 filhos vivos, desde que sejam maiores do que 18 anos, né? Que haja capacidade civil plena. O prazo para manifestação da vontade é de no mínimo 60 dias até o procedimento, para reflexão e acesso a outras opções, exceto em risco de vida ou saúde. Em relação ao consentimento, ele é livre e esclarecido, né, tem que ter, e não é mais exigido o consentimento do cônjuge. Então, é uma mudança importante que foi feita na lei, né, na alteração da lei de 2022 e 2023. Em relação ao momento da laqueadura, ela pode ser realizada durante o parto ou cesárea, se as condições clínicas permitirem, houver o desejo expresso e documentação prévia, né, com no mínimo 60 dias de antecedência. É vedada a realização para fins de controle demográfico. E em relação ao aconselhamento, é crucial discutir a natureza definitiva do método, seus riscos e as alternativas reversíveis, especialmente os métodos de longa duração. Falar um pouco agora sobre os casos das adolescentes, né? Então, nessa faixa etária, a gente vai oferecer os LARCs, né? São as primeiras linhas. Então, assim, a confidencialidade, o consentimento é importante, discutir os aspectos éticos e legais nesse tipo de atendimento. O aconselhamento é focado, então, em adesão e dupla proteção, para prevenção tanto de gravidez quanto de infecções sexualmente transmissíveis. As pílulas antes da menarca, não recomendado o uso hormonal, então priorizar a barreira. E no caso da densidade mineral óssea, com os métodos hormonais ou à base de progestágenos, exceto o uso prolongado de medroxiprogesterona, né? Então, assim, os métodos são seguros, só orientar em relação ao uso prolongado da medroxiprogesterona, que há essa influência negativa na densidade mineral óssea.
Em relação ao pós-parto e amamentação, os DIUs e o implante, eles podem ser inseridos imediatamente no pós-parto, ou então após 4 a 6 semanas. Os métodos à base de progestagênio, eles são seguros na amamentação, categoria 1 após 6 semanas, e os métodos combinados têm que ser evitados nos primeiros 21, 42 dias pelo risco de TVP, e nos primeiros 6 meses se estiver amamentando, que é categoria 3. Em relação à perimenopausa, muitos métodos podem ser utilizados. Os contraceptivos hormonais combinados de baixa dose podem ajudar nos sintomas vasomotores, na irregularidade menstrual. O DIU de levonorgestrel é uma excelente opção para o controle do sangramento e para a proteção endometrial na terapia hormonal. Tem que avaliar os riscos cardiovasculares nessa faixa etária. E em relação a pessoas, né, as mulheres com outras comorbidades, sempre consultar os critérios de elegibilidade da OMS. Os LARCs e os métodos à base de progestágenos, eles geralmente têm menos restrições que os métodos combinados, onde tem o uso de estrogênio. Agora vamos fazer uma abordagem aqui em como decidir entre o método combinado ou só a base de progestagênio. Então, quando a gente vai priorizar um método combinado, quando o objetivo for um controle excelente do ciclo menstrual. Então, se a paciente ela tiver desejo de ter um sangramento regular e previsível, a gente vai optar por esse método, porque o estrogênio ele estabiliza o endométrio, vai proporcionar um melhor controle do ciclo entre todos os métodos de curta duração. E como benefícios não contraceptivos, temos o tratamento da acne e do hirsutismo, onde a ação do estrogênio de aumentar esse HBG é fundamental. Isso, claro, combinado a um progestagênio antiandrogênico, como a drospirenona, a ciproterona, o dienogeste. Então, torna-se o tratamento de escolha. Nos casos também onde há o desejo de manejo de sintomas de retenção hídrica e síndrome pré-menstrual, com formulações à base de drospirenona, que vai ter um efeito antimineralocorticoide, é particularmente eficaz. Sempre, então, avaliar a preferência da paciente, as pacientes que já conhecem o método, se sentem seguras e satisfeitas com o método combinado, e como condição essencial, a paciente ela não pode ter contraindicação ao uso de estrogênio. Então, de preferência, sem categoria 3 ou 4 da OMS. Quando priorizar agora um método só à base de progestagênio? A principal razão para o uso desse método é quando houver contraindicação ao estrogênio, né? Porque segurança em primeiro lugar. Então, vai ser a indicação mais forte e clara, onde vai ser optado por um método à base de progestagênio ou um LARC em mulheres com risco tromboembólico elevado, por exemplo, enxaqueca com aura, tabagismo em mulheres com 35 anos ou mais, hipertensão arterial não controlada, histórico de AVC ou doença cardíaca, lúpus, tá? Então, são todas condições que vão falar contra o uso do estrogênio e favorecer o método à base apenas de progestagênio. Como situações fisiológicas específicas, a gente tem que, na amamentação, lactação, os métodos à base de progestagênio são os métodos hormonais de escolha, porque eles não vão interferir na produção do leite, iniciar idealmente após 6 semanas de parto. O pós-parto imediato, então menos de 21, 42 dias, o risco de TVP é elevado, portanto o estrogênio está contraindicado, categoria 3 ou 4. E quando houver intolerância e efeitos colaterais com o uso de método combinado, né, onde houver, por exemplo, sintomas persistentes de náusea, cefaleia, mastalgia, né, eles podem estar relacionados ao uso do estrogênio. Avaliar sempre a preferência da paciente, aquelas pacientes que desejam evitar o uso de estrogênio por receio dos seus riscos, e a paciente ela deve ser orientada sobre a alta probabilidade de um padrão de sangramento irregular ou imprevisível, incluindo a amenorreia, que é o principal efeito desse método. Aqui, então, trazendo uma última tabela, né, sumarizando esse conteúdo, como a gente vai avaliar entre o uso de um método combinado e de um método à base apenas de progestagênio. Como conclusões e mensagens finais, vou falar então que a anticoncepção ela é um componente essencial da saúde integral da mulher e do planejamento reprodutivo. O aconselhamento centrado na paciente, utilizando os critérios da OMS, é fundamental para a escolha do melhor método para cada pessoa. Os LARCs são os métodos de altíssima eficácia, longa duração, poucas contraindicações, eles deveriam ser mais amplamente ofertados e utilizados.
inclusive em adolescentes e nulíparas, o manejo adequado dos efeitos colaterais e o segmento regular aumenta a satisfação e a continuidade do método. Orientar sempre a dupla proteção, então, contracepção eficaz mais preservativo é a melhor estratégia para prevenir gravidez não planejada e ISTs. E o médico de família e comunidade ele tem um papel central e privilegiado na promoção do planejamento, devido à longitudinalidade e também na oferta qualificada de métodos anticoncepcionais. Aqui estão as referências dessa aula. Quero agradecer a todos e até a próxima.